80 anos que o Leon Risman estaria completando se estivesse aqui conosco, e com uma mostra incrível num espaço maravilhoso como o Memorial Getúlio Vargas. Agradece a toda a equipe, por gentileza. Leandro não está aqui no momento, mas Leandro Leal, por gentileza, uma salva de palmas para o que Leandro por ter organizado e convocado todos os envolvidos. Então, em primeiro lugar, gostaria de reconhecer a mesa que nós temos aqui reunida para falar sobre o filme. Cavi Borges, cineasta, produtor, cineclubista. Heraldo, também cineasta, produtor, cineclubista. Eduardo Ades, também. Praticamente todas as alcunhas nós temos aqui reproduzindo o exercício de cinematografia do próprio Leon, que é a resistência tríplice, né? Aquela que é a autoral, ele faz o cinema, ele leva o cinema, ou seja, ainda tem a exibição, e ele ainda participa do cinema dos colegas. Então, não tem como errar esse sistema. Ele coexiste, é uma coabitação de filmes. E nós tivemos aqui dois Eduardos, hoje por acaso, né? Eduardo Escorel com um grande documentário sobre o Leon e, claro, um filme que eu gosto muito. Você sabe que eu já vi teu filme acho umas 8 vezes ao todo. Exibimos no tributo ao Nelson Xavier que fizemos, eu e Cavi lá no Tempo Glauber, e foi lindo, por sinal tivemos a família do Nelson lá, que tiveram membros presentes e debateram e adoraram ver o filme, nunca tinham visto. A Bia viu? Não, viu, mas é porque ela não estava lá. Mas filho dele não tinha visto, sim. Então assim, foi muito legal ver essa comunicação. Então acho que a primeira pergunta seria em relação ao seu filme, A Dama do Estácio, essa comunicação gigantesca que tem em 3 instituições, claro, independente das outras, como o João Barcelos está ali, Nelson, que é uma comunicação com a história do cinema, mas vamos focar nas 3 que tem aqui em pauta. O próprio filme do Leon, porque a sua dedicatória, ela primeiro cita o filme e não o conto, ela cita o primeiro filme do Leon, depois com o conto do Nelson. A música, claro, que também se integra, e Fernanda Montenegro, como uma instituição que perpassa a filmografia do Leon e alcança até chegar no seu filme. Como foi juntar essas 3 instituições principais e aterrissar no seu filme, na sua obra? O impulso inicial desse filme, na verdade, vem da música, né? A inspiração que dá a ideia para fazer o filme é a música. Fiz o problema. Na época eu estava ouvindo muito Noel Rosa, Cid Almeida, e essa gravação especificamente eu achava assim, muito incrível, assim, o canto dela está inacreditável, um arranjo que eu não consigo descobrir de quem era, lindo, e aquilo, e a música me remetia ao A Falecida, porque tem a cena ela não mora no Estácio, ela mora em Rocha Miranda, no filme, mas ela tem algumas cenas, as cenas na funerária são no Estácio. E a música fala, já foi convidada a ser estrela do nosso cinema, e ficava me vindo à cabeça a imagem da Fernanda. É uma homenagem a ela, né, também. Enfim, é um processo um pouco caótico, acho que todos os processos são um pouco caóticos, né, mas assim, de como vem essa ideia. Então, a música, junto com a ideia da falecida, a Fernanda, que já foi convidada para ser estrela do nosso cinema. Então, a partir daí eu comecei a pensar uma história que pudesse se deslocar, se transformar, que eu posso pegar da falecida e botar para hoje, o que faz sentido, o que não faz sentido. E eu fiz isso um pouco de cabeça, assim, na verdade. Eu não revi a falecida nos primeiros tratamentos do roteiro. Fui fazendo a partir assim, fui ver quem eram os personagens principais, que eu lembrava, assim, tinha uma memória boa do filme, ainda tenho até. E vi que tinha 3 grandes atores, vivos, ativos, incríveis, que era Fernando, Nelson Xavier e João Barcelos, o Ivan... Ângelo Ivan, como é o nome dele? Ivan Cândido, né? O Ivan Cândido. Já tinha falecido, então eu comecei a pensar numa história que envolvesse eles 3. E essa obsessão da morte, né, que a gente também transforma, né, que é diferente a obsessão da morte dela na falecida e na Dama do Estácio. Então, assim, é como se ela não tivesse morrido e tivesse sido uma outra pessoa, então não tem exatamente a ver com a falecida, mas eles se conectam em alguns pontos, né? Tem os mesmos nomes, o Joel e o Nelson têm os mesmos nomes de personagens também. A Cena da Chuva, né? A Cena da Chuva é algo mais curioso, porque ele tinha assim, o roteiro estava lá escrito
E estava assim, faltando alguma coisa, eu não estava conseguindo fazer muito bem a passagem do Estácio para Copacabana, né, que é uma passagem que a música fala, né, mais baseado na música isso, né, que Palmeira no mangue não vive na areia de Copacabana. Então ela tinha que testar, ir para Copacabana, sair do Grande Palácio, né, ir para o Grande Palácio e depois voltar para o Estácio. Mas assim, não estava acontecendo, não estava legal. E aí acho que foi numa premiação, acho que Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, fizeram uma homenagem a Fernanda ou Nelson, alguma coisa assim que apareceu, grandes cenas do cinema brasileiro. E apareceu essa cena, que é a cena mais famosa do filme, e não tinha me ocorrido essa cena. E eu acho que eu só fui incluí-la no 7º treinamento do roteiro, porque assim, caramba, é óbvio que essa cena, a cena mais clássica do filme, uma das cenas mais clássicas da história do cinema brasileiro. E eu acho que, inclusive, se eu botar essa cena, talvez a Fernanda fique mais empolgada de aceitar o convite dela reviver uma cena tão clássica. E aí foi bem depois, assim, não, essa cena foi mais, ela surgiu como uma solução de estrutura, que a gente realmente não estava conseguindo fazer essa transição de um ato para o outro. Assim. Engraçado você ter dito sobre as mortes diferentes, mas até mesmo para o personagem feminino dela, nós sabemos que agora a próxima mesa que vai ter aqui para os próximos filmes que vão ser exibidos vão falar sobre a construção de personagem feminina dentro do cinema dele. E a gente vê até o documentário falar muito fortemente da mãe dele. Então existe uma transição até geracional em relação a qual mulher nós estamos retratando, mas existe uma expressão popular que fala sobre viúva de marido vivo. E existe uma questão muito social nisso, dos direitos sociais, de se pensar que uma viúva de marido vivo, ela existe quando o marido está preso, ela existe quando o marido está desempregado, quando ela sustenta a casa sozinha. O segmento, inclusive, do Eles Não Usam Black Tie, pega justamente a frase que ela diz: eu não vou querer meu marido preso de novo, já foram 3 anos eu sustentando sozinha essa casa. Isso é uma frase muito importante, porque esse direito à própria morte, em ter o caixão, eu posso ter o meu fim, e se eu souber o meu fim, o meio é meu, eu tenho a propriedade de tudo que está no in-between, eu vejo em ambas as personagens, mesmo que as motivações mudem para chegar a isso. Então esse direito de segmento, conversando com a Fernanda, o preparo de elenco, com o próprio elenco, conversando com a revisita, né, desses personagens, como é que eles conseguiram ver a evolução do que eles já tiveram anteriormente, para não sei se chegou a se conversar sobre o social na hora de elaborar o seu filme, mas para chegar nesses personagens, esse agora, mesmo na distância geracional, esse salto. O que eles eu acho que esse filme não tem tanto, a Dama do Estácio não tem tanta preocupação social, por exemplo, que o Leão tem ao longo de toda a carreira dele. Mas essa questão do direito de ter onde cair morto, né? Isso é uma coisa que acho que agradou muito. Assim, a gente teve umas 2 conversas antes, eu tive umas 2 conversas antes com a Fernanda, até ela falar, não, beleza, vou fazer. E isso foi uma coisa que ela pegou, isso, assim, ela falou que ela é do subúrbio, né? A origem da família dela é do subúrbio. Então tinha essa preocupação, não tem onde cair morto, será que eu vou ter onde cair morto? E ela foi formulando foi entendendo que tinha muitos ganchos positivos na construção dessa personagem feminina, inclusive ajudou no desfecho do roteiro, porque o roteiro, ele tem, originalmente, né, sei lá, o último tratamento que eu não lembro qual foi, tinha um final mais assim, tinha um abandono, uma desistência, né? Então, mas ela percebeu que aquele personagem, na verdade, está em busca isso que é a diferença de um grande ator, né? Porque entendeu o personagem mais até do que o roteirista. Olhou aquilo lá, processou e fez, isso aqui, não, calma aí. Esse personagem não está fazendo sentido o percurso dele, dessa personagem. Que ela está buscando alguma coisa com muita intensidade, né? Que é o caixão, que é ter o direito de ter onde cair morta, seja por que loucura for, né? Isso é um problema para quem fica depois, mas ela quer. E é uma pessoa que vive sozinha, que toma conta da sua própria vida, né? Uma puta sem cafetão, sei lá, que já é sênior, daí deixa ela lá e tal. Enfim, que já até abriga uma moça. Então, uma mulher tão decidida e tal, ela não poderia no final, assim, ela ia embora da casa do Timbira e desistia, aparecia o Joel com um caixão que ele teria comprado, muito vagabundo, seria um final
assim, muito passivo para uma personagem tão ativa ao longo do filme inteiro. Ela vai bancando essas coisas. E mesmo quando ela aceita, por exemplo, se casar, ela fala que ela não é mulher que casa. Então, não fazia sentido. Ela falou, não, ela tem que ser ativa nesse desfecho. A gente ficou e até na morte, né? Porque quando consegue o que quer, é um resultado feliz. As crianças vão atrás, elas dançam, se celebra a morte. Ela não é uma coisa negativa. Não é nem a morte, se celebra o direito à morte, exatamente. E dela querer, o direito à vontade dela, na verdade, né? Mas aí, enfim, aí eu fiquei, esse foi um outro momento, assim, já no final, assim, ela já tinha topado fazer o filme, queria que a gente melhorasse o fim, e eu tava com uma outra questão sobre, então, como é que fechava esse filme, porque funcionava, assim, o Jorge chegando no caixão e não tava funcionando, enfim, todas as ideias que a gente tinha, como é que ela rouba, como é que ela faz e tal. E aí veio a solução, eu estava conversando com a Dina, que é a diretora de arte, Dina Salem Levi. Ela é filha da Helena Salem, que escreveu um livro sobre o Leon. E ela contou uma cena que eles tinham filmado e caiu na montagem, que ela separava o vestido de noiva para a morte dela, não lembro talvez se ela vestisse de noiva. E acabou que essa cena caiu na montagem, porque começou... Quem foi o montador da falecida? Foi o Coutinho? Naquela época, acho que ele foi co-roteirista e eu acho que ele foi co-montador também. Mas eu não tenho certeza. Ele não foi o montador principal da falecida, não. Mas na montagem acharam que aquilo ficou muito macabro, aquela coisa daquele vestido de noiva pra ela morrer. Eu acho que foi o próprio Saldanha quem foi co-montador do o Coutinho foi o roteirista. Porque aí foi curioso, aí a gente perfeito, realmente, que ela não é mulher que casa, mas ela vai casar com um caixão. E daí começou a resolver tudo com essa cena. Quando ela falou isso, eu comecei a vou pensar, enfim, acabei botando ali e ela arma aquele roubo. Da cena que caiu. Essa nem eu... Você sabia, Ana Paula? Essa nem eu sabia, adorei esse Não, e foi incrível que no dia que a gente estava... A Jordana montou o filme e a gente revezava o horário aqui na Videofilmes. Eles abriram lá, pode montar aí. Ela estava montando o Coutinho à tarde e eu pegava o horário de manhã. E aí ele já sabia que a gente estava fazendo um filme meio inspirado, em homenagem ao falecido. Aí ele chegou um dia mais cedo assim, desculpa, vambora e tal. Aí ele sentou assim, essa cena aí, coisa impressionante, o que é isso aí? De onde vocês tiraram isso? Aí assim, não, é uma referência de uma cena que caiu. Você acha que eu não sei? Ele ficou fascinado, ela faz aquela cena e agora de repente tá no filme. Muito boa essa. Eu vou fazer agora uma pergunta mais genérica para ambos e depois vou fazer uma específica para cada um. Uma coisa que eu lembrei do curta, que alguns dias você ensaiou lá na Cavide, né? Você lembra disso? Foi ali no Botafogo, ali perto da Cobal, perto do Telezoom. Ah, sim, a gente fez a leitura lá. Aí teve um dia que eu fui abrir a porta assim, era Fernanda Montenegro. Aí ela se apresentou assim, Fernanda Montenegro. Tá. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, tá saindo aqui embaixo na cabeça. Gente, uma pergunta que vai para ambos, porque é um espírito que eu acho que ambos conseguem, corporificar, que o Leon tinha, como a gente mencionou no início. A gente está até agora falando do Coutinho, do Saldanha. Existe uma questão muito cooperativista nos trabalhos dele, até porque era uma sina também do cinema novo, o trabalho em conjunto, mais do que nunca. Se eles acreditavam, era por uma mera questão de autoria ser necessária para festivais, etc., ter um nome, mas o próprio Leon também montava seus filmes, eles tinham um espírito coletivo de equipe em termos de fazer todas as mesmas funções. E ambos são ligados a uma equipe muito forte em tudo que vocês fazem. Tudo que vocês fazem é muito coletivo, é muito cooperativo, mesmo que tenha cunhado também a própria assinatura. Mas também ambos fazem todas as funções. Isso e o cineclubismo fazem uma grande conquista de territorialidade, que é outra questão que o Leon traz muito forte. Você sente o território, a região que está sendo conquistada com aquela narrativa. Mesmo no extra-filme, o cineclube existir. A exibição do filme existir para aquela comunidade onde está acontecendo. Como é para vocês ter a influência do Leon na vida? Como chegou até vocês essa influência? Quando bateu aquilo, nossa, eu nem acredito, mas eu estou seguindo esses passos. E como foi isso hoje na conquista de direitos que nós precisamos?
num estado de extrema recessão que nós estamos vivendo? Posso pensar? Porra, pergunta complexa. Vamos lá, para começar, a primeira coisa que eu queria deixar registrado, já que estamos aqui no ritual cultural, tem a ver com essa merda descomunal que a gente está vivendo agora. Né? E eu vi o Exumo Black Tie com 16 anos na biblioteca ali frente à central ali, que é a Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, BPERJ, né? Que o povo sabiamente chama de Biblioteca do Brizola. E é uma coisa que marcou muito a minha vida. O primeiro filme foi uma porrada que eu fiquei doido na época, de 16 para 17 anos. E acabou norteando muita coisa que eu fui fazendo na minha vida em relação ao acesso. Né? Acesso é uma coisa, vendo o Leon falando aí de distribuição, fico pensando nisso, as coisas têm que chegar às pessoas. Vou pontuar isso. Uma outra coisa curiosa que tem a ver com o trabalho que a gente fazendo na Baixada Fluminense com o Centro Cultural, o Mate Congu, e com grupos afins, parceiros, é que tem esse aspecto mesmo de galera também. A gente veio, por causa do Nelson Produções, que é outro ídolo meu, assim, acho que os dois para mim, são os dois caras que fizeram na cabeça. Tem uma coisa também na própria produção, está escrito, né? Está inscrito e escrito uma forma também de pensar o mundo. Que é uma coisa assim, a partilha de ideias que circunscrevem assim, uma mítica mesmo. Você pensar que hoje muito da produção audiovisual tem um legado grande da publicidade, então são sets muito grandes, muito caros, muito... E de repente, o nosso período, o Ambrito jogou 7-4 e pega a equipe e vai todo mundo morar numa escola pública em Caxias, que tem uma vivência. Assim. Então tem uma coisa de equipe ali, pequena e parceira, eu acho que norteia muito do que eu penso dos trabalhos que eles feito. Aí ver o Leon falando, não tinha visto esse filme aí do Escorel, tô emocionado, cara. A obra dele já é uma coisa que me tocou pra caramba a vida inteira. Nossa amiga Ana Paula escreveu um texto esses dias aí de como você tem que voltar ao Leon, né? Cara, impressionante. Os curtas, o Partido Alto e o Nosso Cavaquinho, eu acho que já vi mais de 200 vezes, sem dúvida nenhuma, e vejo sempre. E idem para a Falecida. Das 10 cenas que eu mais amo no cinema, assim, 2 são do Leon. Uma é o banho de chuva, né? Isso ali, cara, eu vejo aquilo, caralho. E a cena da carta do feijão ali também, no final do Black Tie. Não sei se eu respondi a pergunta, eu esqueci uma parte do pergunta, é grande pra caramba. Mas eu acho que para esse momento, cara, que a gente está vivendo agora, esse momento agora no país, uma cabeça com o Leon, assim, é preciso que ela seja amplificada cada vez mais. Né? Acho que essa mostra está sendo fundamental para isso, não que não consiga chegar a um grande público, assim, mas foi feita uma coisa que alguém vai estudar o Leon como tem que ser feito, dar esse espaço que merece, cara. Não só porque a obra dele é foda, mas porque politicamente, cara, acho que o país está precisando. Uma frase que ele diz, né? Eu perguntei também sobre a territorialidade, porque uma frase que ele fala muito boa e que está expressa na obra dele, mas quando ele fala ganha uma força ainda maior, ele diz: não estou querendo endeusar o proletariado, não é isso. Mas no momento em que eu aponto a câmera, é político e há uma comunicação. Cria-se tensões. Sem dúvida. Então, o apontar a câmera, mais do que nomear, apenas o existir e ocupar, é um ato político e de demonstração de existência. E tem uma coisa... E por isso que eu perguntei da territorialidade. E tem uma coisa de romper também com um certo dogmatismo também marxista, assim, de meio que endeusar o pobre, folclorizar, idealizar. Tem hora que fala ali, não, cara, as pessoas estão vivendo as suas vidas, entendeu? A riqueza de um personagem está ali o povo tem as suas contradições também, tem que estar expresso. Isso é realmente verdadeiro. Acho que isso é potente, pulsante. Ele fala de uma forma muito legal, cara. Maneiro. Uma coisa dessa coisa da territorialidade que você está falando, que eu vejo muito em alguns grupos, eu vejo o Mate Congu, né, da onde o HB desenvolve o cineclube, virou produtor, agora fazem várias coisas, festival de cinema e tal. Eu vejo muito assim, de fora, assim, como um grupo, pelo menos para mim, não sei se é exatamente isso, mas que busca um cinema popular, assim, busca não só na realização, quando todas essas realizações que eles fazem
além de fazer filmes, assim, uma coisa de atingir o povo mesmo, assim, sabe? Isso é um cinema... eu não consigo... Talvez eles tenham esse interesse, mas eu não consigo ver o jeito que eles fazem os cineclubes dele, a forma que eles fazem os filmes. Pensar o cinema assim, vamos fazer um cinema para passar no cinema tal, lançar comercialmente. Eu vejo uma coisa muito assim, de fazer um filme para a galera, para aquela galera que mora ali, Duque de Caxias, ou para aquele grupo que frequenta aquele espaço, o cineclube dele, assim. Isso também é muito legal, que eu vejo acontecendo em vários lugares do Brasil. Eu estive lá na Ceilândia também, tem forte isso lá na galera do Adirley, da Seicine. Tem um pessoal em São Paulo também, lá com o Thiago Mendonça. Uma galera que passou antigamente, também lá em Contagem, né, no filme de plástico. Então, assim, é um tipo de cinema que está muito afim de se expressar, de mostrar o seu lugar, né, ressignificar o lugar que vive através da arte. Assim, e acaba havendo uma troca entre todos esses cineclubes, né? Porque ele não fica existindo só para aquele espaço. Como o cineclubismo também é um lado de resistência e comunicação, ele existe em outros cineclubes. As pessoas se identificam do outro, essa identificação. Porque eu acho que essa coisa acontece em todos os lugares, na verdade, e aí quando você vê um filme do Adirley passando lá, as pessoas se identificam, porque é quase a mesma coisa acontecendo, mas em lugares distantes, assim, mas é o mesmo pensamento de cinema, assim, não sei se o que eu estou falando é besteira. Não, eu quero ver. E o filme que eles estão fazendo, que é o Amuleto, né, que é um documentário sobre o Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira, que foi filmado no Duque de Caxias, tentar ressignificar o lugar onde eles moram, que é um lugar muito conhecido pela violência, mas através de um filme tão importante, de um cara tão importante, assim. Então, assim, usar o cinema também para repensar a vida, repensar o espaço que vive, dos amigos e tal. E eu vendo esse documentário, eu acho que essa galera do cinema novo, mais no início, talvez, assim, tinha muito esse espírito, assim, né? Quando eles se juntam para fazer o 5 Vezes Favela, quando é um grupo que consegue grana do MPC, né? Não acho que é CPC, é um cinema patrocinado pelo movimento estudantil, um cinema popular, tentando mostrar povo, mesmo que eles sejam de classe média ali, os realizadores e tal, não sei o quê. Eu vejo isso acontece muito hoje, assim, mais até, sabe? E esse espírito de galera tem muito, eu acho que nesses grupos, muito, assim, sabe? Eu tento levar isso pra Cavite, às vezes eu não consigo, eu tento reunir as pessoas, acaba que cada um meio que vai se destacando, vai saindo, e eu tento trazer de volta mais pessoas, assim, mas é uma coisa minha, assim, sabe? Você acabou revelando várias estrelas. Mas acho que mais como é uma coisa... equipe, então, só uma observação tem a ver com isso, e aqui também é uma reflexão do Nelson, cara, quando ele fala que não existe necessariamente uma incompatibilidade entre público e indústria, né? Ele faz assim, se a gente conseguir mostrar um cinema que tem uma coisa do povo, dessa essência, que não é esquemática, as pessoas vão ver e gostam. Porque a gente já passou o Zé Novaes lá no Mate, a Dirley, as pessoas comunicam as pessoas. Embora o cara falando de mim, elas falam de... Mas como a gente passa acima da Baixada nos lugares que a gente vai, as pessoas se identificam, assim. Tem uma coisa de... uma potência que talvez você não tenha conseguido levar até o final, assim. Motivos, enfim, não cabe aqui mesmo. Mas infelizmente hoje esses filmes não passam tanto no cinema e nem essas pessoas vão tanto ao cinema mais. Pensando de uma forma realista. Porque se a gente pensa nas formas alternativas, aí você começa a pensar nesse caminho. O celular, mas o próprio cineclube é um pouco que virtual. Porque a gente independe hoje em dia de película, independe de DCP, a gente exibe com DVD, com link. Então a gente existe de maneira muito móvel. Os cineclubes móveis, por exemplo, que não são fixos, tem muito isso. Em qualquer praça, em qualquer parede, ele existe. Ele respira colégio, ocupação. Esses filmes que estão sendo feitos para essa galera vão ser muito vistos, estão sendo muito vistos, mas nesses lugares alternativos, nessas formas alternativas. Talvez não tanto no cinema, como seria o ideal. Assim, aí ele falando ali no filme, assim, você vê que era exatamente a mesma coisa lá atrás, né? Como se em 77, sei lá, 83, ele estivesse falando de hoje, né? E aí ele falando também, achei interessante, quando ele fez o filme da Silveira, ele já pensando assim, não, isso não é pro cinema.
esse filme também não é para televisão. Já está pensando quase uma coisa já acadêmica, ele também preocupado, como você falou, assim, uma coisa que eu não sabia desse lado dele, assim, uma preocupação, porque eu tenho um pouco isso também, de uma preocupação de fazer o filme e já pensar aonde ele vai passar, como ele vai passar, para quem vai passar, entendeu? De imaginar. Ele não era distribuidor, mas ele pensava essa forma. Não, mas ele também foi produtor, ele teve a Saga Filmes, antes da própria Leon Risman, produções. E assim, o que vai até levar à próxima pergunta, em termos mesmo de conquista de espaço. Ele enveredou, assim como vários nomes do cinema novo, eu acho que mais do que nunca, até já se cunhou a expressão novíssimo cinema brasileiro. Nós estamos vendo um cinema novíssimo, entre aspas, sempre foi novo, sempre se renova, mas o movimento não poderia estar mais semelhante ao que já foi. Nós estamos vendo um estado de repressão, de novo, com um novo golpe parlamentar. Nós estamos vendo mais uma vez estamos despontando o nosso cinema no mundo, ganhando prêmios internacionais, mais até do que nós já ganhamos na época do cinema novo, nós já quebramos esse recorde. Nunca antes tivemos tantos prêmios em um curto período de tempo tão pequeno, com uma visibilidade internacional, até com distribuição internacional. E esse cinema, ao mesmo tempo que ele consegue ser comercial, que é outra frase do Leon aqui dentro, as frases dele são muito atuais, ele consegue ser autoral, a arte, e ele consegue ser produto comercial, e que uma coisa não tem que anular a outra. Uma frase muito demonstrativa disso é quando pergunta da ditadura e diz: você conseguiria fazer esse filme, Eles Não Usam Black Tie, nesse período, ou se não fosse esse período você não teria conseguido fazer? Essa pergunta é meio dúbia, porque você teria conseguido financeiramente, quer dizer, o Estado daquele regime conseguiu financiar aquele tipo de filme e outro Estado não teria, é uma inversão quase que cruel. Mas ao mesmo tempo, criativamente, você teria conseguido fazer aquele filme se não fosse aquele período de repressão que tirasse ideias libertárias, democráticas que se contrapusessem a ele? E a resposta dele também é irônica. Não acho que eu teria conseguido. Mas esse regime não é esse regime. Esse regime não é o mesmo de quando eu comecei há 25 anos atrás. Esse regime já está abrindo o democrático. Então, minha pergunta em relação a essa democracia e a luta por ela é: como realizadores, os três inclusive, como autoralidade desta realização, como ser um ato de resistência sendo arte, mas não negando ser um produto? Dá para associar esses três lados? Arte, produto e resistência? É possível? Leon conseguiu, é muito difícil, é muito... Eu acho que assim, ser produto ou não ser produto, tudo é produto, né? Depende muito do realizador, do que fez aquele filme, ou do produtor daquele filme. Às vezes o cara... Eu sou um cara que transforma tudo que eu faço em produtos, ou em DVD, ou junto 3 curtas, vira um longa. Eu fico inventando formas para conseguir fazer os filmes serem mais vistos e até conseguir ganhar alguma grana e poder viver disso, assim, sabe? Mas, por exemplo, hoje em dia a gente, não tendo edital da Rio Filme, da Secretaria de Cultura, não tem mais Petrobras, o MINC quase não existe, tendo só o Fundo Setorial, que é um edital mais complexo, difícil, que não atinge os diretores, novos realizadores, a galera que não tem tanta estrutura de produção, não tem uma produtora grande com pessoas trabalhando, assim, continuar fazendo um filme nesse momento é totalmente resistência, cara, assim, eu não sei como é que eu vou pagar minha conta amanhã, e eu continuo fazendo filme, sabe? E todo mundo aqui, ninguém sabe como é que vai financiar o próximo filme, mas sempre dá um jeito, de alguma forma, junta aqui, pega ali, convida, vende, faz, endivida e continua fazendo. Acho que a gente vive um momento que fazer arte no Brasil, no momento, é totalmente o ato de resistência, assim, e tentar viver da arte, né? É quase uma utopia, né? Todo mundo que eu vou dar curso hoje em dia, assim, eu falo, cara, o ideal é você ter um outro trabalho aí, pagar um dinheirinho, e aí você vai fazer um cinema quando dá, assim, sacou? Porque viver de cinema hoje em dia tá muito difícil, cara. E é complicado, assim. Então, assim, eu acredito nisso, você vê, todos esses editais, do teatro, da dança, essas censuras, tudo isso dificulta cada vez mais, né, a nossa vida. Os artistas estão sendo vistos como bandidos, como malucos, como estuporados. Uma inversão cruel dos valores. Então, assim, ser artista hoje em dia, assim, no Brasil... Fazer arte é crime, né? Porque afinal de contas liberta a mente. E você tá sempre fudido. Eu tô sempre
fudido de grana. A minha mãe sempre pergunta, por que você continua fazendo essa merda? Você está sempre devendo às pessoas, você está sempre endividado, você sempre tendo que pagar a conta. Você não cansa disso, você não te esgota, assim, você... O que te faz continuar querendo se ferrar, assim? Eu vou estar eternamente preocupada com você. Eu queria que você, depois dos 40, não precisa se preocupar, você tivesse seu caminho, tivesse seu salário, tivesse sua grana, assim. Mas é isso, assim, eu acho que no fundo é uma paixão, uma vontade, um vício de realizar, independente da situação financeira, a própria locadora, sabe? Não existe mais hoje plano de negócio com uma locadora, não é? A locadora ia continuar existindo, é totalmente fora da reta, assim. E a Cavite está lá, continua, vai continuar, entendeu? Que eu quero que continue, porque eu acho importante ainda, que ainda acho que muita gente ainda frequenta, ainda faz alguma diferença, assim. Mas é uma instituição, tipo, como o Mate com Angu. Enquanto a Cavite tem uma forma que também se expande e ramifica, o Mate com Angu também tem uma forma que se expande e ramifica. Você não tem, e se renova. Vocês são oficializados? Não, né? Você não tiraram o CNPJ. Tem que perguntar isso. Não, então, mas acho maneiro porque eu convivi com a galera do Mate com Angu, a Bia, e tinha essa briga, eu vi que vocês tinham essa questão ideológica de ter ou não ter um CNPJ. E como hoje sobreviver, ser uma produtora e não ter um CNPJ? Não consegue nem vender um filme se você não tem um CNPJ. Mas ao mesmo tempo, eles lutam para não ter. O Mate com Angu, ele é uma escola, porque muita gente passa e continua, e ao mesmo tempo não só ensina, como propaga adiante. Cada fruto vai gerando mais frutos e criando essa resistência que a gente estava falando. Você não acha que acaba essa indissociabilidade, até com o mesmo nome, Mate com Angu, gerando uma resistência por si só, naturalmente? Como você vê essa equipe que se inspira e retroalimenta o sistema serem resistência para você? Bom, agora que você refez a pergunta, é mais fácil. A primeira pergunta eu falei, cara, não sei responder. Vou passar, passo para acho que produto sempre vai ser produto tudo. Uma coisa que você for formador de alguma forma, que passou a ideia para alguém, de alguma forma. E por outro lado, resistência é a história do país, né, cara? Falando da arte sendo criminalizada, se você pegar ali no Barreto, que é um dos mestres da minha vida, assim, ele fala, né, o cara era discriminado porque ele portava um violão, né? Daqui a pouco vai ter isso, o cara vai ser preso por ter portado um pandeiro, tava na roda de fim. Estamos rindo, mas nossa, é perigoso. A história é uma resistência, né? Eu sempre digo que existe uma história que a gente estuda um pouco mais acadêmica, mas assim, existe uma história paralela no Brasil que ela continua, são insurreições que acontecem, as pessoas vão dar um jeito, vão vivendo. Essa história que começou a ser contada não tem, sei lá, 30 anos, várias coisas que estão acontecendo dessa história que não foi contada, começou a aparecer agora, principalmente para o digital, né? Que trouxe novas pessoas narrando essas histórias, cavando, enfim, conseguindo difundir. Então, resistência vai ter e produto sempre tem, né? De um jeito. Né? Especificamente no Mate com Angu, a ideia originalmente era fazer. A gente pegou aquele auge da política pública sendo construída, da Petrobras. A Petrobras ligava pra gente, pô, a gente tá com negócio. Só que o nosso intenção na época era zoar, tomar cerveja, fazer filme, zoar mesmo, falar sobre as coisas. A Baixada Fluminense, com Campanhante, sim, é uma das regiões mais violentas do Brasil, né? Assim, as pessoas matam mesmo, assim, a classe dominante é uma parada muito pesada. Né? A gente, por exemplo, começou a exibir embaixo da Câmara Municipal de Vereadores da cidade, pô, é um carrego fortíssimo, assim. Pastores, picaretas, milicianos, matadores. Então a gente tinha, naquele momento, que a gente tinha que falar alto e que assim, não tem arrego. Nossa curadoria é isso. Isso trouxe uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma fruição de gente que, porra, eu sei o seguinte, como nunca vi, né? Eu sei que tem coisas que não, eu sei que lá no Mate com Angu consegui fazer. Tem uma galera que vai entender. Só que a gente vai amadurecendo, né? Eu tinha até cabelo quando comecei o Mate com Angu. De jogar armário também. Então assim, cada um foi dando o seu jeito no pessoal. Então assim, dentro do Mate tem gente que tem produtoras, tem gente que é MEI, tem gente que já está no mercado. Mas hoje o fotógrafo conhecidaço do país aí. Então, mas a marca Mate com Angu, ela ainda continua sendo mais um laboratório mesmo e uma provocadora de
conflito de provocadora. Gostei. E só para adaptar para o Eduardo a mesma pergunta, o seu próprio filme tem inúmeras pessoas que elas próprias estão realizando. O próprio Ives depois fez o Aspirante, ganhou vários prêmios no Festival do Na Rio. figuração ali tem o... Vamos exibir daqui a pouco no Alain nosso Ribeiro. Alain Ribeiro. Legal. Montagem estava sendo feita ao mesmo tempo do teu filme com o do Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho me liga com o Leon Risma. Muito pouca gente, inclusive, dá em aula o Coutinho como parte do Cinema Novo, porque ele não dirigiu naquele período, tecnicamente falando. E tudo está interligado. Todos esses cinemas respiram um ao outro. Então, há inclusive um pouco desse cinema novo dentro da realização do seu filme. Essa comunicação, você acha que cria um networking que traz aquela resistência daquela época para o tempo agora e essas pessoas estão levando adiante? Creio que sim. Porque é isso que o Cavi falou, o Arnaldo falou também, que né, ele falou que existia resistência, e realmente, e fazer arte também, ainda mais, né, é um ato de resistência. Fazer cinema é um ato de resistência na posição que a gente está, né? Então, por exemplo, o Ives é meu colega de turma na faculdade. Então, ele desde sempre, assim como eu, queria ser diretor, roteirista e diretor. Não tendo como viver só de dirigir e roteirizar, ele era técnico de som até pouco tempo atrás. Até mais ou menos na época de... 2013, foi quando ele fez o Aspirante, me aposentei do som. Então a gente está... Eu era fazer cineclube, que não dá dinheiro, mas eu fazia Tela Brasilis ali no MAN, e fazia muita mostra, festival, trabalhava muito nesse campo da parte de difusão, de reflexão, preparando os catálogos e tal. Então, não dá para ser diretor o tempo inteiro, então vou produzir. Não conseguia produzir também, eu estava lá escrevendo no Petrobras, na Rio Filme, na SEC, no MIC e tal. E nunca consegui entrar, então o que eu consegui entrar era a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e lá a gente... Então também a gente vai encontrando espaços, e nessa época que eu fiz o filme a gente tinha pouco tempo de formado ainda, então essa equipe, o Alan estava fazendo assistência de direção, o Ives no som, acho que o Alan não faz mais assistência de direção, não sei, talvez ele faça, porque o Alan topa tudo também, né? Assim, só até que os alunos estiverem assistindo, alunos de cinema, saibam que suas equipes vão ser os diretores do futuro, todos vocês, um filme só vão fazer todos os seus próprios, e podem ter Fernanda Montenegro. Mas acho que tem isso, da gente e criar essas parcerias, né? Essas parcerias são muito importantes, porque você não tem dinheiro para fazer esse filme, assim. É uma equipe gigantesca, sabe? Uma estrutura enorme. E aí você tem que, enfim, juntar os amigos e pedir, e ficar enchendo o saco, implorar, e tudo bem, as pessoas começam a se ajudar. E essas equipes vão depois, essas pessoas vão depois desenvolvendo outros projetos, né? Enfim. É isso, você junta, depois você se junta num outro, depois são esses movimentos de se agregar e desagregar, e agregar a vida depois de novo de outra forma, e vão juntar. Resistência. Vou abrir para perguntas, quem tem alguma pergunta para poder fazer. Eu tenho uma curiosidade mais pontual do filme do Eduardo, que é aquela cena final, quando ela sobe na Kombi e faz aquele cortejo dela vestida de noiva, com caixão, etc., começa a juntar uma multidão ali. Aquilo era tudo figurante ou era gente que estava passando na rua que viu a Fernanda Montenegro de noiva em cima da mão? Genial, é boa. Porque quando você tem Fernanda, tem essa vantagem. Você tem Fernanda Montenegro em cima de uma Kombi vestida de noiva no meio do espaço. As crianças correndo lá, você deve ter conseguido, né? Não, foram as duas coisas. A gente, na verdade, achou que não ia precisar de figuração, que ia ser só espontâneo. Porque no primeiro dia de filmar, eu não sei se foi o último. Não, porque depois a gente fez as noturnas. Mas no primeiro... Não, a gente começou a noturna, não lembro mais. Mas no primeiro dia de filmagem eu lembro que foi uma noturna na Lapa e, nossa, deu uma multidão, cara. Então é esse tipo de custo, né, que você tem em ter... Assim, o filme, enfim, ele é caro por si só, mas ele é caro, tem um elemento muito caro no filme que é Fernanda Montenegro. Então, esse requer a gente construir um camarimzinho, que a gente orçou lá aquele trailer, né? Aí assim, não, né? Isso aí já tá 20% do meu orçamento. Então a gente pegou a tendinha lá da Quanta e tal, tem que mostrar pra ela.
mas ela topa tudo e tal, arrumou um espelho emprestado, montou dentro da tenda. Mas ele tem que arrumar uma tenda, né? Não dá pra ser aquele ator brother que, né? Aquela atriz amiga que, é ali no banheirinho nojento do barzinho da Lapa, vai troca de roupa lá, não sabe? Precisa ter alguma estrutura. E tem que ter isso, tem que ter segurança, sabe? Porque começa a vir gente, né? Essas coisas. E aí lá nessa cena, a gente como na Lapa tinha lotado de gente assistindo a filmagem, que é a primeira cena do filme, a gente achou que nessa cena da Kombi, no final, ia ter muita gente também, só que não tinha, acho que era um domingo, tá todo mundo em casa tranquilão. E aí, de qualquer maneira, eu tinha chamado a família, tem um monte de parente, um monte de amigo, e aí juntou também o pessoal da rua. No bar também. Foram Ali, duas né? coisas. Teve gente saindo do bar. A gente foi espalhando os figurantes e A falando. sua família é muito fértil, tem criança pra beber. As crianças da rua mesmo. E aí a gente avisou, a gente quando passar a Kombi, todo mundo vai atrás. Aí foi todo mundo. Uma pergunta específica sobre o dia de hoje, para intercalar, vocês vão pensando em outras perguntas, que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você. Em relação ao dia de hoje, nós vimos duas coincidências que dialogam com a obra do Leon. Nós vimos um filme sobre ele, ou seja, revisita a obra dele com ele sendo personagem, e nós vimos um filme homenageando um filme dele, a obra dele é personagem. E você já teve essa oportunidade mais de uma vez, até com seu trabalho revisitando cineastas, inclusive cinemanovistas ou da época. E, por exemplo, você já fez documentário sobre a vida do cineasta, o próprio Rosenberg é personagem, e você já fez, inclusive, filmes que dialogam com outros filmes, como, por exemplo, Cidade de Deus, aniversariando como foi aquela produção no passar do tempo. O que é para você revisitar obras ou cineastas do seu ponto de vista e da catarse que você pode ver hoje? Você consegue vê-las se comunicando? Sim. Uma coisa, não sei se eu estou respondendo, mas uma coisa que achei interessante no documentário, ele fala que ele ia ao cinema, né, pra caramba, lá no Sans Pena, que ele via 3 filmes por dia, aí ele bota uma cena do ferroviário, né, e aí aquele diálogo que o garoto fala com o filho, é exatamente o mesmo diálogo que tem no Eles Não Usam Black Tie, quando o Jean-Francisco Guarnieri fala pro filho que furou a greve ali, e que você não pode ser fura greve, não sei o que e tal. E aí eu me identifiquei, porque eu vejo muito filme, e os filmes que eu faço, sempre eu trago referências, eu sempre tento fazer uma cena homenageando tal filme. E eu falei assim, pô, será que o Leon também fazia bastante isso, assim, né, nos filmes, assim, trazia de outros filmes cenas, e levava pro filme dele, ressignificava. E eu faço muito isso todos os meus filmes, e uso muito essas pessoas que eu produzo para, por exemplo, Rosenberg, todo mundo, esses diretores todos, tanto os novos quanto os antigos. Quando eu produzo os filmes dessas pessoas, eu sempre estou aprendendo ali, eu estou sempre observando o jeito que eles filmam, o jeito que eles pensam no cinema, e sempre trago para mim alguma coisa. Quando eu vou fazer meus filmes assim, eu sempre falo, cara, isso aqui eu lembro o que o Rosenberg comentou comigo, isso aqui lembra o que aquele outro diretor comentou comigo também, que como ele vê o filme, como ele pensa esse plano. Então, eu, apesar de ter feito faculdade de cinema, assim, eu vejo muito o que eu faço hoje em dia de filmes, vem desse cineclubismo, vem desses contatos com esses diretores que eu produzi, dos meus amigos, dos filmes que eu admiro. Até o filme francês, né, que você viu, que é totalmente referencial aos filmes do Godard, que eu gostava muito, do Truffaut e tal, ao mesmo tempo do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu gosto de botar como personagem nos meus filmes. Então, eu acho... Não tem nada a ver com a pergunta. Quando eu vi essa cena aqui nesse documentário, eu falei, pô, será? Eu acho que o Leão também era um pouco assim, talvez. Ele botava muito ali filmou muito ali a parte da Tijuca, talvez, ali um pouco mais do subúrbio, alguns filmes dele, refazia algumas cenas que ele via de filmes, desses filmes mais sobre o povo, né, sobre... Aparece também a greve do Eisenstein. E o próprio Escorel, acho que... muito proletariado dentro do Eisenstein com o Leon se comunicando. Achei interessante, o Escorel usa isso como linguagem para o filme, ele usa trechos do filme para ilustrar os pensamentos do Leon Risman. Eu penso como eles eram amigos, se realmente aqueles filmes influenciaram o Leon Risman, o jeito de pensar dele, ou foi uma escolha do diretor ao fazer esse filme, já que ele não tinha muita imagem do Leon, ele tinha mais o áudio, né? Então ele tinha que ficar
criando imagens que fizessem relações com o que ele estava sendo falado. E esse filme do Hulk que eu fiz também foi um pouco assim, é uma entrevista gigante dele e a gente tinha que encontrar imagens e filmes para ilustrar ou ressignificar o que ele estava falando, assim. Existe uma metalinguagem ali, né, da obra dele com a sua visão em termos de montar o áudio em imagem, como ele talvez tivesse feito se ele tivesse dirigido, vamos dizer, esse documentário dentro da linguagem dele. Existe a colagem que ele adora, existem as referências. Aí eu pergunto aí a pergunta é se o Scorel, como eles eram amigos e se conheciam, tentou usar elementos do Leon, dos filmes que ele via, das ideias que ele tinha, para construir esse filme, que também é um filme de retalhos, né, de junções de imagens de filmes, com entrevistas, com imagens dos próprios filmes do Leon, como que eu fiz um pouco no filme do Rô também, entendeu? Eu achei super interessante, eu não conhecia esse documentário, achei realmente... E também, uma coisa que eu fui criticado muito fazendo no meu filme, que era a coisa de tentar contar a história de uma forma linear, né, não linear, mas de cronológica, né? E ele também faz um pouco isso, ele vai contando filme a filme, né? Ele vai contando a vida do Leon através de cada filme, através de cada ano que vai passando e vai contando também a vida do Leon junto, assim, né? E aí eu fui muito criticado, assim, porque... Muito criticado vírgula, porque a gente tá no júri do Recife, a gente gente deu deu prêmio eu de sei. montagem. Queria até agradecer vocês que foram jurados, que deram prêmio pra mim. Não, assim, eu recebi umas críticas assim, o Rosenberg é experimental. Aí eu fazer um filme linear sobre um cineasta que é experimental. Por que eu também não fui experimental e assim, não obedecer cronologicamente, fazer um filme meio ensaio? Por que eu não fiz